Olá para você que nos acompanha aqui no podcast Mulheres na Pan. Se o Kelvin puder já abrir aqui pra gente, né, Kelvin? Hoje estamos com um podcast, gente, inusitado até, viu? Porque até hoje, na história desse podcast, nós recebemos mulheres, né, de diversas áreas, mas hoje nós vamos falar de assuntos que interessam as mulheres, que nos interessam, né? Que interessam a família de um modo geral, porque quando a mulher ela tá bem cuidada, está saudável, a família toda está também, né? Hoje eu estou recebendo com muito carinho o Dr. Charles Jean Berger. Gente, eu falei até para ele, brinquei aqui, né? Ficou difícil da gente resumir o currículo dele, né? Porque realmente é uma pessoa com uma trajetória profissional maravilhosa. O doutor Charles, ele é especialista em cirurgia robótica, ginecologista, mastologista e obstetra. Meu Deus do céu, doutor! Fora todos os cursos e tudo que o senhor faz, que a gente vai comentar aqui também. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tamara. Eu, primeiramente, não poderia deixar de agradecer a oportunidade de estar aqui no teu programa, gerando esse podcast, que é super importante para a comunidade. E eu espero de verdade poder contribuir com alguma informação que seja relevante para o dia a dia das pessoas. Com certeza. A gente já recebeu aqui no nosso podcast a doutora Lorena, que também é lá da Clínica Berger, né? Exatamente. E foi um podcast fantástico, é uma pessoa incrível. No dia a dia, no trato com a gente também, sou paciente dela, uma pessoa incrível. Mas eu ouvi muito falar do senhor e tá aqui hoje, né? O senhor para comentar também a respeito de saúde e falar um pouquinho também da tua trajetória. Antes eu quero deixar um beijo pra Geisa, que tá aqui também, que nos auxiliou com as pautas. Querida demais. Doutor, o que te fez entrar nesse mundo lá atrás, quando o senhor começou, alguns aninhos atrás? Em verdade, eu comecei a minha vida médica na época tentando ser cirurgião. Eu imaginava que eu ia ser um cirurgião do aparelho digestivo. Uhum. Mas quando eu fiz o meu estágio na área de ginecologia e obstetrícia, eu me encantei com o nascimento, com o contato com as mulheres e com a vida feminina. Isso me impeliu necessariamente para fazer ginecologia e obstetrícia. Perfeito. Atuei bastante tempo como obstetra, mais de 25 anos. E hoje tive que deixar a obstetrícia por uma série de situações que estão na minha vida acadêmica, no meu dia a dia de profissão. Eu hoje sou um cirurgião laparoscópico, robótico, me dedico à endometriose e sobretudo a ginecologia regenerativa, que eu imagino que vai ser uma das pautas que nós vamos conversar hoje. Exatamente. Até para definir esse conceito. Perfeito. Eu acho que vai ser importante nós abordarmos essa questão. Doutor, é natural de onde? Eu sou natural de uma cidade bem pequena, ao sul do estado de Santa Catarina, chamada Orleans. Terminei meu ensino médio aqui no Colégio Sagrada Família e iniciei a Faculdade de Medicina, a primeira turma de Faculdade de Medicina da FURB. Olha só, então eu sou originário da primeira turma. Formamos em 95. Bacana, doutor. O senhor leciona também, né? Eu trabalhei bastante tempo com um professor na universidade. Eu hoje sou preceptor da residência médica de ginecologia e colaboro também dentro do quadro da cirurgia geral, com a parte da cirurgia pélvica. E tenho dado muitos cursos para treinamento de ginecologistas no Brasil. Não raro eu estar viajando nos finais de semana envolvidos com treinamento de médicos ginecologistas nas mais variadas áreas. Perfeito. E nós temos um curso de imersão aqui em Blumenau, Tamara, que já é o terceiro curso que nós estamos oferecendo aos ginecologistas para treinamento na área de cirurgia de endometriose, que é uma das patologias que tem acometido aí cerca de 10% das mulheres com vidas sexualmente ativas e com menstruações, né? Ou seja, um ciclo grávido puerperal. Isso pode ter uma grande influência. Pois é. As pessoas podem ter dificuldade para engravidar, as pessoas podem ter dificuldade para convivência no dia a dia, por dor, por sangramento, e também é uma das causas de afastamento do trabalho, né? Se nós formos impactar isso do ponto de vista da sociedade, as pacientes têm dificuldade de estar ao trabalho cada vez que menstruam, ou seja, uma vez ao mês pelo menos. As alunas têm dificuldade de frequentar a faculdade ou o colégio por conta de dor. Então isso é uma situação que tem que ser muito, muito bem diagnosticado e conduzido. E muitas dessas pacientes podem ter uma janela de oportunidade para fazer cirurgia. E eu até citaria uma artista brasileira que fez um depoimento há pouco tempo atrás, que é a cantora Anitta, sobre a dificuldade que ela teve de fazer o diagnóstico, por exemplo, da endometriose que ela apresentava. Lembro. Ela procurou vários profissionais, então isso ninguém pensou que aquela infecção urinária de repetição, que aquela dor no ato sexual pudesse estar relacionado com uma doença chamada endometriose.
que acomete cerca de 10% das mulheres. Doutora, a gente pode até falar mais sobre a endometriose, até um assunto bem importante mesmo, Claro. né? Eu, por exemplo, tive uma conhecida próxima da família, bem jovem, 33 anos, se não me engano, na faixa dos 30 anos, foi também diagnosticada com endometriose e pós-cirurgia acabou falecendo, assim, né? Então foi uma situação bem que nos comoveu Difícil, muito. né? E só depois desse caso foi que eu me toquei do que é a endometriose e a gravidade, Isso. sabe? É bem grave De mesmo. tratar da cirurgia. O senhor pode nos dizer, então, que realmente está tendo um avanço nisso? Sim, é claro que hoje, como as mulheres têm uma programação também de engravidarem mais tarde, elas passam muito tempo sob o período de exposição dos ciclos menstruais. Em algumas dessas mulheres não se tem uma certeza do mecanismo imunológico que faz com que esse tecido endometrial ele implante em outras áreas que não seja o endométrio primitivo. Que ele vá para dentro, por exemplo, da parede abdominal, dentro do peritônio, que é uma membrana que reveste todo o abdômen, dentro de outros órgãos, inclusive extra-abdominais, como, por exemplo, o pulmão. Nós já tivemos endometriose pulmonar, endometriose no coração. Então, existem áreas que nós ainda não sabemos exatamente como o sistema conseguiu expor essa paciente a um implante ectópico, um implante fora da pelve, por exemplo. Mas isso tem acontecido. E é claro que a gente vê uma conexão direta com os ciclos menstruais. Eu até escutei um dia de um médico, bem conhecido inclusive na cidade, ele falava assim, que uma mulher que tem endometriose não deveria menstruar. Se tiver numa situação... Ele até falou de muita cólica, mulher que sofre com muita cólica, o ideal é não menstruar. Tamara, de fato tem princípio de veracidade isso, porque cada ciclo que a mulher está tendo e não está engravidando, ou seja, os ciclos menstruais desaparecem para que a mulher tenha a oportunidade de engravidar, isso não acontece durante 1 ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Isso faz com que esse refluxo possa espalhar células endometriais como se fossem sementes num terreno fértil, e isso ter um implante fora do útero desse tecido e passa a sangrar em outras áreas que não seja dentro do útero. Então, se a mulher puder, ao longo da vida, diminuir o número de vezes que vai menstruar, seria interessante. É claro que eu não posso recomendar às mulheres engravidarem, porque nós temos um planejamento familiar. Sim. Mas talvez a utilização de métodos contraceptivos, que aí nós estamos extrapolando a utilização do método contraceptivo para contracepção e sim também para prevenção de doenças. Isso não é incomum quando nós usamos um método de longa duração. Por exemplo, um DIU liberador de levonorgestrel intrauterino, ele pode diminuir o risco de você fazer endometriose com muita precisão e pode também diminuir outras doenças. Diminui o número de pólipos endometriais, diminui a endometriose, a adenomiose, que é a endometriose do corpo uterino, a formação de miomas, infecções genitais e até a diminuição do risco de câncer de colo de útero pode acontecer. Perfeito. Porque você tem uma alteração na morte celular programada da célula, que nós chamamos de apoptose. Então, nós temos, além dos métodos contraceptivos, há uma percepção de melhora em outras situações, como, por exemplo, a que nós já iniciamos na nossa discussão, que era a endometriose. Sim. Então, me parece claro que hoje optar por nenhum método de bloqueio hormonal nessas pacientes parece ser um equívoco de nossa parte. Embora nós temos que discutir qual é o melhor método para aquele paciente. Claro, para cada né? Porque, assim, obviamente, nós temos alguns tipos de tratamento que podem ter outros impactos negativos. Perfeito. É sabido que algumas pílulas combinadas podem gerar diminuição da testosterona endógena do paciente, levando essa paciente a uma diminuição do libido, que é bastante sério, porque são pacientes jovens que já têm um impacto nessa parte sexual. Mas quantos consultando avanços, né, um ginecologista, você pode ter a melhor orientação sobre esse assunto e optar qual a melhor forma você pode tratar. É isso aí, por isso a gente chama a atenção das mulheres, né? Você que está aqui nos acompanhando nesse podcast, né? Não brinque com a sua saúde, não. Fique, né? Que esteja em dia, converse com o seu médico, procure estar em dia com os seus exames também, né? Os preventivos, os de rotina, porque realmente a gente não pode se basear na amiga, na irmã. Não. Cada uma tem a sua realidade, né, doutor? A gente sugere que sempre nós façamos um diagnóstico para aquele indivíduo, né? Não de uma maneira generalizada, porque realmente cada pessoa tem um comportamento e uma reação a medicamentos de forma diferente. Exato, perfeito. É preciso realmente a gente particularizar,
fazer uma medicina mais preventiva, o que nós chamamos os americanos de tailor-made, uma medicina sob alfaiataria para aquela pessoa. Né? E por isso, de novo, nós estamos reinventando, de certa forma, a ginecologia, quando nos preocupamos hoje muito mais com a prevenção do que com o próprio tratamento. Não que o tratamento não tenha o seu espaço, óbvio. Mas há tempos atrás, Tamara, a gente era treinado, né, na nossa faculdade para tratarmos uma doença e não para prevenirmos. Então hoje nós estamos com um foco de prevenção muito maior. Repito, o tratamento é extremamente importante, você ter expertise e habilidade para tratar. Mas é tão importante quanto você evitar que aquela pessoa fique doente. Por isso nós hoje falamos tanto sobre equilíbrio hormonal, equilíbrio alimentar, equilíbrio de peso. Né? O Brasil e o mundo, né, vive um ambiente obesogênico. Né? Nós temos hoje uma tendência de ter uma alimentação muito calórica e desbalanceada, muito industrializada, que faz com que as pessoas realmente estejam abrindo mais embalagens e descascando menos. Ou seja, nós precisaríamos ter uma alimentação mais voltada para a natureza. Né? Evitarmos muitos alimentos industrializados, os alimentos com muitos conservantes, aromatizantes, estabilizantes. Né? Isso faz com que a nossa saúde tenha realmente muitos prejuízos a médio e longo prazo. É isso aí. Nós já vamos continuar o nosso bate-papo aqui com o Dr. Charles, mas agora eu gostaria que você prestasse atenção nesse recadinho importante, porque o nosso podcast Mulheres na Pan também tem um patrocínio de Derma Estética Farmácia de Manipulação e você vai conhecer um pouquinho melhor esse trabalho. Estética Farmácia de Manipulação. Há 30 anos oferecendo atendimento personalizado e produtos de qualidade para Blumenau, Gaspar e região. Solicite seu orçamento de forma presencial via WhatsApp ou e-mail. A Derma Estética está capacitada para produzir diversos tipos de fórmulas, nas mais variadas formas farmacêuticas. Fórmulas de modulação hormonal, cosméticos, fórmulas dermatológicas, nutricionais, esportivas, manipulação de medicamentos, homeopatia, florais, além de muitas opções em produtos industrializados. Derma Estética, oferecendo saúde, beleza e bem-estar. Seguimos por aqui com o nosso podcast Mulheres na Pan, hoje recebendo o Dr. Charles Berger. Doutor, vamos falar então sobre ginecologia regenerativa. O que é essa ginecologia regenerativa e de que forma ela está impactando atualmente a nossa vida? Que bom que a gente está tendo oportunidade de tocar nesse assunto, Tamara, porque a ginecologia regenerativa não é uma nova especialidade. Ainda não. Mas é uma área em que as pessoas estão se dedicando e acordando para que a gente faça uma ginecologia mais integrativa, olhando para a mulher no contexto de mente, de corpo e até de espírito. Então nós precisamos falar que a ginecologia regenerativa é uma ginecologia muito mais preventiva. É uma ginecologia que tem um olhar específico, especial sobre a prevenção de saúde global da mulher. Mas que também trabalha na área de regenerativa, de regeneração, ou seja, melhora a qualidade de vida dessas mulheres no âmbito de melhorar a saúde, de melhorar o equilíbrio alimentar, o peso, a parte de estética íntima. Muitas vezes a paciente tem um esteticismo que é um incômodo com a sua genitália, que pode ter um aumento do seu clitóris, pode ter um aumento das suas pequenos lábios, dos seus grandes lábios, uma bexiga mais baixa que possa gerar uma incontinência urinária. E para isso, Tamara, nós temos uma série de alternativas de ferramentas, desde reposição hormonal. É muito comum que as mulheres, a partir dos 40 anos, tenham perda de urina, por exemplo. Doutor, eu vou tossir, às vezes eu perdi a urina. Sim. Doutor, eu vou ter uma relação sexual e eu perdi a urina. Eu vou fazer um esforço na academia, eu vou tendo uma urgência para urinar. Isso pode estar relacionado com a síndrome urogenital, ou seja, a perda de colágeno vaginal. E aí nós temos uma série de alternativas nas nossas mãos para poder melhorar e resolver esse problema. Por exemplo, a reposição hormonal, tanto local quanto sistêmica, pode melhorar completamente essa queixa. E nós temos também a parte de energias que nós estamos utilizando hoje na ginecologia. O laser vaginal é uma excelente opção, laser de CO2. A utilização da energia de Frax,
A radiofrequência é uma excelente alternativa. Nós temos a possibilidade de usar a cadeira em cela, que hoje nós estamos disponível também aqui em Blumenau, que é um eletromagnetismo que faz um estímulo da parte muscular e perineal da paciente, imitando exercícios de Kegel, exercícios relacionados à fisioterapia pélvica, onde a paciente às vezes tem uma queixa de incontinência, às vezes urinária, uma perda involuntária da urina, ou uma perda involuntária da parte da evacuação fecal. A paciente às vezes tem um trauma, por exemplo, numa atividade física exercida em algum momento e fez uma ruptura de pequenos grupos musculares da região pélvica, pode regenerar utilizando-se do eletromagnetismo. Nós temos a possibilidade de fazer preenchimentos, inclusive, da área vulvar, por queixas que a paciente pode ter. Olha, eu acho que meus lábios estão flácidos da parte vaginal, eu precisaria ter uma melhor estética. Por que não? A gente tem hoje tecnologias como o NanoFat, como o PRP, que são utilização de plasma refracionado, condicionado, a utilização de gorduras que nós podemos tirar da região do abdômen e injetar na parte do vaginal, fazendo um preenchimento com células chamadas células totipotenciais, ou mesmo células tronco, similares a células troncos, para fazer o preenchimento dessa área. E nós temos até a possibilidade de usar ácido hialurônico também, fios de PDOX, são fios que a gente pode fazer tração do tecido. Ou seja, em verdade, Tamara, nós estamos com um leque enorme de opções. Eu nem sabia que tinha isso tudo, nem a metade. Exatamente. E doutora, são tratamentos, o senhor está falando e eu estou pensando aqui, tudo vai impactar na autoestima dessa mulher, né? Exato. No final, a gente acaba falando que, olha, a gente tem uma melhora da autoestima. Da segurança, e quando eu melhoro a autoestima, naturalmente eu estou melhorando a saúde da pessoa. Né? A partir daí em que a paciente faz um bom equilíbrio do peso, ou seja, faz uma desinflamação do seu corpo, do seu intestino, que é uma outra pauta que a gente pode discutir no futuro sobre isso, quanto que a nossa alimentação está impactando hoje na vida humana, não só feminina, masculina e feminina. Isso pode melhorar muito a autoestima. A paciente se sentindo mais bonita, ela necessariamente tem uma saúde melhor, né? Porque ela fica com mais alegria, e se está com mais alegria, ela dorme melhor, tem uma relação melhor com as pessoas, com o marido, com a família, os filhos. Isso traz normalmente saúde. Eu achei interessante isso que o senhor falou, né? Porque o senhor trouxe aqui algo que a gente está falando de dentro para fora. A mulher, claro, ela tem todas essas opções para ela ficar mais bonita esteticamente falando, né? Rejuvenescimento íntimo, olha só quantas possibilidades. Mas o senhor falou algo muito interessante, quando ela faz ela se regenera internamente, nessa desintoxicação do intestino, quando ela realmente pensa em melhorar por dentro, isso vai também refletir fora, né, doutor? Uma mulher que é feliz por completo, nos Estados Unidos, há muitos anos, a especialização mais procurada é a chamada anti-aging. No passado a gente chamava de anti-aging, anti-envelhecimento, e hoje chama assim mudança de estilos de vida. Sim. E no Brasil nós também temos, e eu fiz 2 anos de uma especialização na área de mudança de estilo de vida, né? E sobretudo porque é neste foco que nós vamos conseguir melhorar a condição de prevenção das doenças, sobretudo as doenças crônicas, né? E aí vai infarto, dislipidemias, obesidade, síndrome plurimetabólica, hipertensão arterial, e até câncer. Porque há um aumento dos níveis de câncer de maneira geral para os pacientes que estão acima do peso. Então, nesse contexto, nós não estamos falando só do ponto de vista estético, né? Obviamente. Eu estou falando, sobretudo, do ponto de vista de prevenção dessas doenças crônico-degenerativas. A gente tem que imaginar que uma paciente que se submete a esse tipo de tratamento, ou seja, de ginecologia regenerativa, ela está pensando em diminuir o risco de perder massa óssea, que é uma das causas principais de mortalidade na terceira idade, por fraturas, e aí por complicações dessas fraturas, de sarcopenia, que é a perda de massa muscular, que acontece a cada década em cerca de 5% a 8%. Nós vamos perdendo essa massa muscular. Então é muito importante a orientação de uma atividade física regular, sobretudo até mesmo musculação, pilates,
e exercícios que possam dar mobilidade ao paciente, como pilates, como yoga, enfim, uma série de situações que nós vamos estar orientando o paciente juntamente com um equilíbrio alimentar, juntamente com a reposição hormonal, que hoje nós temos um leque enorme de possibilidades de alternativas para fazer reposição hormonal. Reposição hormonal com hormônios isomoleculares, ou seja, iguais àqueles que a paciente estava produzindo ao longo da vida, mas que por um envelhecimento das gônadas, que são os nossos órgãos produtores de hormônios, eles acabam diminuindo na sua produção pela idade, pelo envelhecimento, e nós precisamos então, Tamara, repor esses hormônios para continuar dando qualidade de vida para as pessoas. Eu não estou dizendo que a pessoa vai ser impedida de envelhecer, mas ela vai envelhecer com mais qualidade de vida e com mais saúde. Exato. Hoje, aos 80 anos de idade, uma mulher tem um risco de 55% de estar com demência. Quando você tem bons hábitos de vida, faz reposição hormonal, tem uma boa noite de sono, você tem uma diminuição sensível do risco de demência. Olha só. E isso é muito importante. Se essa paciente tem um bom grupamento muscular para, aos 80 anos, estar saindo da sua cadeira sozinha, indo ao banheiro sozinha, fazendo as suas atividades físicas, isso traz conforto e segurança para aquela pessoa. Exato. Porque de verdade, Ana Tamara, a gente não quer viver até 100 anos e estar no fundo de uma cama. É o que todo mundo fala, né? A gente escuta muito. A gente não quer isso. Quero viver, mas assim, pode ser até os 60, 70, a não ser que eu realmente não venha depender, incomodar meus filhos e tal. Mas o que a gente está fazendo para não ter esse resultado, né? Essa mudança de hábitos de vida deve ser feita desde nosso nascimento, mas já que nós estamos falando agora de mudanças de hábito de vida, que seja em qualquer fase da nossa vida, ela vai trazer impacto positivo para o dia a dia de todos nós. Seja para dormir melhor, seja para fazer uma refeição mais adequada, mais leve, te gerar mais energia, te dar mais mobilidade no dia a dia de trabalho, de vida, a vida com a família, com os filhos, no passeio, no lazer, que tudo isso está dentro desse contexto de equilíbrio. Perfeito. Doutor, somente a tua especialidade, no caso ginecologista obstetra, né? Que pode fazer essas cirurgias, esse tratamento de rejuvenescimento íntimo, ou outros profissionais também? Não. É fato que um cirurgião plástico pode também estar habilitado para fazer, por exemplo, uma ninfoplastia, uma aplicação de laser, né? Um dermatologista também pode fazer uma aplicação de laser, mas também é mais clássico, é mais claro, é mais compreensível que um ginecologista, por ter a visão um pouco mais global dessa situação toda, possa ter mais habilidade, mais expertise, tanto para fazer um bom diagnóstico como uma boa prevenção, porque às vezes tu vai lá no cirurgião plástico, mas ele não vai saber como que o paciente, se está com uma citologia oncótica, o preventivo dela está em dia, não está, se ela apresentar um sangramento, ele não vai saber se esse sangramento é do útero, se é da parte vaginal, ou seja, teoricamente, Tamara, o ginecologista é um médico especialista, né, com uma tendência de poder atender essas pacientes com maior expectativa. Mas também existem outras especialidades que fazem confluência de interesses que podem ajudar bastante também. Sim. Doutor, tem algum caso que o senhor não recomenda? Agora eu vou pegar algo mais polêmico, talvez, né? Tem casos que a paciente te procura, não quero fazer essa mudança, porque quero, e o senhor acaba verificando que não há necessidade, ou talvez não naquele momento. Tem algo que te preocupa nessa busca? Você refere no sentido de fazer uma mudança estética? Estética. Não, com certeza. Primeiramente que de maneira de regra geral, eu não faço a indicação, por exemplo, de uma cirurgia estética. Eu espero essa demanda a partir do paciente, né? Porque senão você pode acabar trazendo uma situação de conflito com a pessoa. Puxa, até hoje eu vivi normal e não percebi nada, e agora eu vou no ginecologista e ele diz que eu tenho, por exemplo, uma hipertrofia de pequenos lábios vaginais. Eu normalmente não faço esse tom, não dou essa dúvida para o paciente. Claro que quando o lábio vaginal é muito grande, às vezes eu posso perguntar ao paciente, olha, se isso te atrapalha, isso te incomoda? Se não te incomoda, está tudo certo. Mas algumas pacientes buscam alguma ideia de perfeição. Então a gente deseja muito alinhar expectativa, né? Então expectativa e realidade. Olha, tem coisas que a gente não vai conseguir mudar, né? Então, de fato, se você tem uma hipertrofia de clitóris, de capuz clitoridiano, que às vezes você faz
algumas pacientes estão usando testosterona de uma maneira não correta, e o Conselho Federal de Medicina já alertou para isso. Olha, nós não devemos usar hormônios para estética, nós devemos usar hormônios para reposição de uma maneira fisiológica, ou seja, de uma maneira em que somente aquilo que o paciente precisa e não suprafisiológica, porque suprafisiológica pode dar realmente alguns efeitos indesejados, e dentre eles também o aumento do clitóris, do capuz, que é aquela pelezinha que cobre o clitóris. Tem situações que realmente você vai precisar corrigir. Mas tem situações que não é necessário corrigir, é simplesmente corrigir a situação que o paciente está fazendo de equívoco na dosagem daquele medicamento. Né? Isso já é suficiente. E situações, doutor, por exemplo, de mudança de sexo? Isso tem, acho que, uma busca cada vez maior, né? Sim, eu tenho algum trabalho nesta área também, porque como sou mastologista, e essa demanda começou a aumentar muito na sociedade, né? Pacientes que querem ter mudança de sexo, a gente procura observar primeiramente se essa paciente está sendo acompanhada por um endocrinologista, já fez o tratamento hormonal, se esse paciente já fez uma avaliação psicológica, e aí sim esse paciente pode nos procurar para fazer, por exemplo, uma mastectomia, ou seja, retirada das glândulas mamárias, para não ter esse volume mamário que pode fazer com que essa pessoa se sinta mal, do ponto de vista de ele se sente homem num corpo de mulher, e pode ser necessário também a retirada dos ovários, para permitir a melhor ação da testosterona para a característica sexual secundária, né? Barba e, enfim, contornos do rosto diferentes, mais retos, isso pode ser necessário. Então, de verdade, a gente tem tido uma procura maior por isso. Eu não faço a resignação, a cirurgia de resignação sexual, não faço neovagina, não faço a colocação de PEN, de próteses penianas, mas nós temos na cidade um serviço que faz esse tipo de trabalho. Mas eu colaboro de uma maneira secundária, sobretudo fazendo oforectomia, ou seja, retirada dos ovários, fazendo retirada das mamas. Isso é um trabalho que nós mastologistas e ginecologistas também podemos colaborar. Doutor, o médico pode se recusar a fazer uma cirurgia dessa? A trabalhar com isso, por exemplo, o teu paciente chega lá e começa a desenvolver esse assunto, né? E você sente que é um desejo. Eu acho que sim, né? O Código de Ética Médica te permite declinar, né? Mas, assim, de verdade, quando você está comprometido com a saúde das pessoas, eu acho que é uma tendência de que a gente querer resolver o problema daquelas pessoas, a menos que o profissional não se sinta habilitado com conhecimento técnico para isso. Nesse caso, exatamente. Né? Eu acho que a gente conversou num preâmbulo aqui hoje, quando cheguei, que a gente não teve, na nossa formação médica, né, um treinamento para o público LGBTQI+. E eu sinto necessidade de discutir esse assunto hoje com os colegas médicos, com a população, porque é uma demanda necessária. Nós precisamos aconselhar, nós precisamos tratar essa parte da população que hoje tem aumentado bastante. Tem aumentado bastante por vários motivos, talvez até porque, de fato, tem mais liberdade, no sentido até de democracia, de optar pela opção sexual que a pessoa quer desenvolver ao longo da vida. Mas é algo isso tem que ser factível, né? E é delicado, né, doutor? Porque, assim, já vi situações de amigas que queriam fazer a mudança, estavam no processo e depois se arrependeram, voltaram, então não queriam mais. Sim, não, eu acho, Tamara, que é claro que aquilo que eu comentei anteriormente, a gente precisa ter uma boa avaliação psicológica, ter uma avaliação endocrinológica, uma avaliação ginecológica ou urológica, e dar um tempo de maturidade para aquela pessoa fazer a sua decisão. Perfeito. Normalmente eu acabo fazendo a mastectomia ou oforectomia de pacientes que já, inclusive, têm a mudança do nome social. Então fica muito difícil, né, eu chamar uma pessoa pelo nome de João, por exemplo, tendo mamas, né, tendo caracteres sexuais femininos muito evidentes. Então, até para a gente não deixar essa pessoa exposta a essa situação, a gente tem entendido que tem que fazer. Mas a gente não faz isso de rotina. Chegou uma paciente, eu quero mudar de sexo. Não, a gente tem que ter toda uma avaliação, né? Isso tem que passar por um crivo. Até para que evite um modismo, né? Exatamente. Eu quero entrar na moda. Não, calma, gente. A gente está falando de pessoas que, de fato, nasceram e não se encontram dentro daquele corpo. E aí precisam passar por uma avaliação psicológica, especializada, e aí sim evoluir para a possibilidade de fazer uma resignação sexual.
Doutor, vou pegar de novo aquele teu gancho da reposição hormonal, né? Falar um pouquinho da menopausa. Gosto desse tema. Né? Menopausa, como tratar ela de forma preventiva? Acredito que o senhor tem bastante orientação para nos passar sobre isso, né? Bom, a gente até de forma preventiva já falou que tendo bons hábitos de vida, Exato. você poderá ter uma vida longeva, com baixo risco de doenças. Mas não existe... Como é que a gente define, desculpa te interromper, doutor, como é que a gente define de forma clara e objetiva o que é a menopausa? Perfeito. Esse termo, essa palavrinha menopausa, se você der um Google, você vai ver que são 12 meses uma mulher sem menstruações. Ao passo que ela fica 12 meses sem menstruações, nós podemos usar o termo você está na menopausa. Mas eu prefiro falar mais a respeito da palavra climatério, que é o período que está em transição entre a vida reprodutiva e a menopausa. Nesse espaço de tempo, que pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais, a paciente começa a ter alguns sintomas que são muito interessantes e ela não percebe. Ela está acordando pela manhã mais cansada, ela disse, olha, meu sono não foi recuperador, eu não me sinto hoje recuperada no meu dia a dia e parece que a minha energia não está sendo suficiente. Bom, é um sinal que possa já haver uma perda da testosterona. Doutor, eu estou sem Geralmente interesse depois sexual. de alguma idade? Às vezes já a partir dos 35 anos de idade a gente começa a perceber uma queda da testosterona. Então é perceptível isso, que a paciente diz, doutor, eu sempre tive uma vida sexual normal, mas ultimamente eu gosto do meu parceiro, gosto da minha parceira, enfim, mas não estou tendo mais o desejo sexual que eu tinha antes. Será que eu estou com estresse? Será que o meu dia a dia no trabalho está me incomodando? E você começa a fazer uma investigação laboratorial e você percebe que níveis de testosterona estão muito baixos, quase indetectáveis. Eu atendi uma paciente hoje que tinha uma testosterona indetectável. Ou seja, na verdade ela está sem testosterona. E por uma série de situações que aí a gente tem que avaliar. Mas, descartadas as outras doenças orgânicas e você tem uma testosterona baixa, essa paciente tem uma síndrome de desejo sexual hipoativo e pode ser uma das formas de tratamento você repor testosterona de uma maneira fisiológica. Por via transdérmica, com um gel de Pentravan, que a gente chama, ou por via atualmente considerada de uma ótima opção, que é o padrão dos implantes hormonais, os pellets hormonais, lembrando sempre de maneira fisiológica, por um profissional habilitado, orientado, tecnicamente, com conhecimento para isso. Então, assim, você percebe que tudo que está relacionado ao ciclo menstrual é fácil a paciente entender. Olha, a senhora está tendo irregularidade menstrual, parou de sangrar, então a senhora está no climatério ou na menopausa. O paciente entende. Mas ele não entende que muito antes disto já está acontecendo uma série de situações, de sinais e sintomas. O paciente começa a dormir mal, porque a testosterona baixa diminui a absorção de um aminoácido chamado triptofano, que forma a melatonina lá na nossa pineal. Então você começa a ter uma alteração desse tipo de hormônio e começa a dormir mal. E acha que é só estresse. Em verdade, você deixou de fazer a absorção de triptofano, porque já tem toda uma... Nosso organismo é uma orquestra. Meu Deus, uma realmente orquestra. Incrível. Então imagine que você está vendo a orquestra de câmara de Viena. Perfeita. Mas o violinista começou a tocar um pouquinho errado, já dá um descompasso em toda a apresentação daquela orquestra. E no nosso organismo é a mesma coisa. Se a tua tireoide começa a ter uma alteração, pode ter problemas. Se a tua gônada passa de produzir determinados hormônios, passa a ser uma alteração. Eu só queria alertar uma coisa. A gente sempre que fala de testosterona, parece que nós estamos falando de hormônio masculino. Quando, na verdade, os hormônios não têm sexo. Homens e mulheres produzem os 3 hormônios, testosterona, progesterona e estradiol. A quantidade é que é diferente. E nem por isso deixam de ser importantes. Eu, como homem, tenho estrogênio, e o meu estrogênio, apesar de ser menor do que o de uma mulher, ele é tão importante quanto o de uma mulher. Assim como a testosterona numa mulher é tão importante quanto a testosterona masculina. Não quer dizer que a quantidade não seja valor de importância. Né? Não é uma relação direta. A testosterona é importante, por exemplo, até mesmo na massa óssea. É importante na sarcopenia, ou seja, no risco de diminuição de massa muscular. E depois nós temos as alterações chamadas alterações disfóricas, quando o paciente começa a ter irritabilidade constante, né? Que é um mecanismo que pode estar acontecendo por uma alteração hormonal.
E a paciente, doutor, eu tô brava, eu tô querendo, sabe, brigar com todo mundo. Né? Dizem que está com a tica. Está com a tica, pode ser, essa expressão é comum. Então, assim, isso pode estar relacionado Associado. com a alteração da progesterona, já dentro da fase climatérica. E aí o que é necessário? Você fazer uma reposição de progesterona. Então, veja que se essa paciente cair num diagnóstico equivocado, ela pode estar sendo confundida com uma doença psiquiátrica. Depressão, e aí o que acontece? Ela recebe um antidepressivo. Claro que existem doenças psiquiátricas, por favor, tem que ser excluído esse tipo de diagnóstico, mas o que eu quero dizer é que grande parte das vezes, quando uma mulher está no climatério, ela recebe de forma equivocada um diagnóstico de ansiedade extrema ou de depressão e recebe como receita um antidepressivo, que são, dentre as classes dos medicamentos, os mais prescritos no mundo, quando na verdade eu estou pedindo apenas que fizesse reposição de algo que você produz, mas que por algum motivo está deixando de ser produzido. Doutor, tu consegues assim identificar medos que as mulheres têm para não fazer a reposição hormonal? Seria o próximo tópico. Muito obrigado por essa pergunta. Nós estamos vindo de uma geração de cancerofobia relacionada aos hormônios. Concordo. Se nós fôssemos pensar um pouquinho, quem tem mais câncer? O mais idoso ou o mais jovem? O mais idoso. O mais idoso. Perfeito. E por quê? Porque o DNA dessa pessoa está já danificado na sua produção, das suas mitoses, das suas reproduções celulares. E o idoso tem mais ou menos hormônio do que um jovem? Ele tem menos hormônios. Então me parece muito mais lógico que o hormônio esteja protegendo os jovens. Então, se nós fôssemos repor hormônio hoje para um paciente que está na sua senescência, no seu envelhecimento, me parece ser muito mais protetivo dentro de quantidades fisiológicas. Certo. Muito mais protetivo do que danoso. Mas, no passado, sobretudo lá na década de 80 e 90, quando nós não tínhamos uma tecnologia para a produção de hormônios isomoleculares, iguais aos que a gente produz, nós usamos hormônios, por exemplo, equinos, de éguas prenhas. E por isso, um estudo famoso chamado WHI, no final dos anos 90 para o início do ano 2000, publicou um artigo de resumo técnico dizendo que a reposição hormonal poderia aumentar o risco de câncer de mama. Bem, isso não é factível, não é provado isso hoje na atual situação dos hormônios isomoleculares. Muito pelo contrário, tem um trabalho feito maravilhoso por uma jornalista da BBC de Londres, que está nos principais canais de streaming, que chama-se Os Mitos da Menopausa. É uma história, Tamara, de uma paciente de 40 anos de idade que começou a entrar na menopausa. Ela é jornalista, muito ativa, brilhante, e que começou a ter dificuldade para trabalhar, dificuldade para escrever, dificuldade para ter sua vida sexual. E ela encontrou alguns bloqueios para fazer reposição hormonal. Então ela foi atrás dos maiores especialistas do mundo em reposição hormonal e detectou realmente que isso é um mito. Os trabalhos científicos mundiais provam que hoje fazer reposição hormonal não incita o aparecimento do câncer. E aí você vem com uma contrapergunta para mim. Tá, mas e os pacientes que tiveram câncer de mama, por exemplo? Não, essas pacientes não têm hoje indicação de fazer reposição hormonal porque, obviamente, elas estão na vigência de um tratamento ou estiveram recentemente. E existe uma classe de tumores que são responsivos ao estímulo hormonal. Então, qual é a diferença? O hormônio, ele pode, em alguns casos de câncer de mama, por exemplo, não ser um iniciador. Na grande maioria das vezes, ele não vai fazer isso. Ele só vai aumentar a velocidade de crescimento se, porventura, essa mulher já estiver com um câncer de mama que seja estrógeno hormônio dependente, progesterona dependente. Caso contrário, não. Mas como não há dados científicos ainda que nos balize a necessidade ou não de a gente poder ter liberdade de fazer reposição hormonal para essas pacientes que já tiveram ou que estão fazendo tratamento de câncer, nós não estamos fazendo. Evita. Mas eles não são claramente indutores de câncer de mama ou de câncer de endométrio ou de cânceres de maneira geral. Tu entendes isso? Então, tu pode ter uma alteração na velocidade de crescimento, mas não no início, no start da doença. Bem interessante. Isso é muito importante deixar claro. Muito importante. Eu nunca tinha escutado essa explicação.
E a cancerofobia está no nosso E meio. a gente Por vê isso, que quando eu as mulheres falo têm, hoje, temem. nós vamos fazer reposição hormonal para a senhora. Ah, não, mas eu tenho medo de ter câncer de mama. Sim. Porque a minha avó teve câncer de mama. Isso mesmo. 96% dos cânceres de mama não são familiares. Não São são. esporádicos na população. Apenas 4 a 5% tem uma relação direta com a família, com o gene familiar. Meu Deus, doutor, mas na minha cabeça sempre foi Não. questão genética. Não. De fato, Nossa. não. De fato, não. Esse tema já é um tema mais do que abordado há muitos anos dentro da mastologia. Apenas 94% de todos os cânceres de mama são esporádicos. A mãe não teve, a tia não teve. Isso vai ser um recorte pra gente colocar depois, Bom, hein? bom, muito bom isso. Então é muito importante você ter ideia que pequena parte dos cânceres de mama são de origem genético familiar. Isso é muito claro, isso hoje dentro da genética. Não sabia E mesmo. isso faz com que as pacientes tenham medo de fazer reposição. Mas imagine o raciocínio que eu estava desenvolvendo contigo anteriormente. Se pacientes com dosagens hormonais normais têm muito menos risco de ter câncer, de maneira geral, não só de mama. Por quê? Porque os jovens têm muito menos câncer. Super indicado, então, Né? né? Então a gente tem hoje que pensar na qualidade de vida dessa mulher do ponto de vista da massa óssea. A Sociedade Brasileira de Cardiologia há alguns anos colocou um outdoor no estado de São Paulo dizendo que as doenças cardiovasculares matam mais do que o câncer de mama. O que eles estavam querendo dizer com isso, Tamara? Que a reposição hormonal, por ser protetora da parte interna dos vasos, da íntima dos vasos sanguíneos, a doença cardíaca mata mais. Então, quando você está usando reposição hormonal, você diminui o risco de mortalidade cardíaca. Mulheres que entram na menopausa passam a ter os mesmos riscos de homens que estão na terceira idade de ter infarto agudo do miocárdio. Por que uma mulher normalmente não infarta quando está no período e ainda tem as suas menstruações? Porque o estrogênio presente nesta mulher protege ela do evento cardiovascular. Então, uma mulher que entre na janela de oportunidade para tratamento de reposição hormonal vai ter sim uma diminuição de risco de morte e letalidade por doença cardíaca. E lembrando que o outdoor lá dizia, olha, alegando para as mulheres, se vocês têm medo de câncer de mama, mas não esqueçam, a doença cardiovascular mata muito mais. O AVC mata muito mais. Doutor, e como que a mulher pode prevenir essa perda de hormônios ao longo da vida? Existe isso? Se você tem uma mulher que tem bons hábitos de vida, que não tem endometriose, que não tem doenças ginecológicas, ou seja, se você está prevenindo tudo isso, você tem um prolongamento dessa vida hormonal. Mas é claro que, como tudo na vida, há como se fosse um relógio biológico, né? Justo. A Tamara vai ter, aos 48 anos de idade, o seu climatério. Isso está dentro desse relógio. Porém, esse relógio pode ser encurtado se ela tiver, por exemplo, endometriose nos ovários. E o endometrioma destrói o parênquima ovariano, diminuindo a produção de testosterona, de estrogênio, de progesterona. E aí faz com que essa mulher, a Tamara, entrasse então numa menopausa precocemente, aos 40, 39 ou antes disso. E tem a ver, vou perguntar de novo naquela questão genética, né? Tem a ver, tipo, a minha mãe entrou cedo, na menopausa, eu também? Tem histórico genético, sim. Ah, tem histórico genético. Uma menina que tenha a mãe que que menstruou cedo, e essa menina também menstruou cedo, é muito provável que tenha uma menopausa mais precoce, né? Mas que não quer dizer também, às vezes você tem uma mistura de genes, né? Essa menina pode ter uma influência de outra parte da família, e aí ela pode também menstruar mais cedo, mas também pode prolongar-se até mais tarde. É muito comum hoje, porque nós tivemos algumas mulheres artistas de televisão que engravidaram depois dos 50, mas isso não é comum, tá, Tamara? É importante deixar bem claro, isso não é comum para a sociedade, isso é bastante raro, são eventos difíceis de serem encontrados na prática clínica do dia a dia. Então não dá pra gente estimular, não, olha, tu vai engravidar depois dos 40, 45, não, calma, gente, a gente tem que ter uma análise com muito critério, porque aumentam muito os riscos também nessa idade. Doutor, queria te perguntar, são vários hoje os tipos de tratamento para reposição hormonal? Qual é o mais comum? Sim, essa pergunta é bastante interessante. Como eu disse para você, nós temos o desenvolvimento de práticas hoje de utilização de hormônios por via transdérmica, que podem ser feitos manipulados em farmácias de manipulação, com uma prescrição para aquele paciente. Quando eu compro uma medicação na farmácia comum, eu estou comprando sempre uma medicação fechada.
É aquela dosagem, eu não consigo mudar, não consigo personalizar. Por isso eu estou falando de uma medicina tailor-made, tailor de alfaiate, né? De uma maneira de fazer como se fosse um alfaiate, fazendo uma medicina para você. Certo. Então eu vou calcular a dosagem hormonal que você precisa e dentro desse cálculo manusear, por exemplo, um gel vaginal, um gel transdérmico, naquelas dosagens que nós chamamos de fisiológica. Porém, existe um padrão ouro. A gente chama hoje que o melhor padrão seria o pellet, né, colocado no subcutâneo. A gente hoje tem pellet para contracepção, né, que a Organização Mundial de Saúde, inclusive, lança como um dos melhores métodos contraceptivos, que é o pellet liberador de uma progesterona subdérmica. E nós temos hoje as reposições hormonais, em que a gente calcula a dosagem que a pessoa precisa e coloca-se no subcutâneo para 6 meses ou para 1 ano. Né? Isso tem a comodidade farmacológica. Nos Estados Unidos, o Bill Gates está pesquisando esses microchips com vários nichos de medicação em que você vai controlar a liberação dessas medicações via celular. Nossa! Né? Isso já é uma prática de uso em alguns lugares. Mas, claro, nós estamos falando no momento que nós temos disponível no mercado. Esses pellets são bastante interessantes de serem utilizados e uma excelente forma de fazer reposição hormonal para os pacientes que estão no climatério ou na menopausa, o que a gente chama de janela de oportunidade de tratamento. Muito e hoje a gente já consegue colocar vitamina como pellet, já consegue colocar antioxidante como pellet e reposição hormonal como pellet. Então é bastante seguro. Nossa, que bacana. Que aula que o senhor deu aqui pra gente, né, sobre isso. Muito obrigado. Muito bom. Doutor, teria ainda um terceiro tema, mas eu tô já estourando meu tempo, né, Kelvin? Mas assim, mama, né? Quais são as principais doenças de mama? Se o senhor puder falar ainda sobre esse assunto. Eu acho muito importante falar sobre essa doença, porque o câncer de mama é o mais prevalente na mulher, né? A gente sabe que 10 a 12% das mulheres terão câncer de mama ao longo da vida. E por que isso está acontecendo? Por uma série de situações que eu já, nessa nossa conversa, nesse nosso podcast, nós já conversamos, porque os hábitos de vida não estão saudáveis, né? Então, assim, é importante que a paciente não confunda que a mamografia e o ultrassom são a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho pacientes, eu não quero fazer mamografia. Porém, a mamografia é o único exame que eu posso diagnosticar microcalcificações. Então, realmente ela é importante. Ela é importante, mas claro que ela tem que ser indicada pelo profissional médico, porque se a mama da paciente for muito densa, tiver muitas glândulas, por exemplo, você é uma mulher muito jovem. Se eu fizer uma mamografia para você, pode ter pouquíssima aplicabilidade. Então, no teu caso, sim, o ultrassom terá um evento de rastreamento mais importante. Mas se for uma mulher acima de 40 anos, com uma mama gordurosa, eu dificilmente vou utilizar o ultrassom para fazer diagnóstico, e sim a mamografia. Certo. E existem também pacientes que estão no meio do caminho em que eu preciso utilizar-se dos dois meios para a intersecção do melhor ponto de diagnóstico daquela paciente. E fora do Brasil existe ainda outra forma de fazer isso? Termografia, que é uma avaliação de calor local. Existem alguns exames que ainda não estão lançados no mercado de diagnóstico, mas que estão ainda em desenvolvimento. Mas existe até a forma de a gente fazer o rastreamento de mutações genéticas em algumas pacientes com histórico familiar fortemente positivo. Acho interessante isso aí, doutor. Que é a mutação do BCR1, BCR2, que nós já fazemos em Blumenau. Então, pacientes que estão com um histórico familiar com alta penetrância, que nós chamamos, com a tia materna, a mãe, a irmã com câncer de mama, essa paciente necessita. Inclusive, ontem nós fizemos uma cirurgia de terapia de substituição glandular, onde eu retirei as 2 glândulas, mantendo a pele e o complexo aurelopapilar, e colocamos prótese de silicone. Isso é preventivo, né? Preventiva. A paciente tinha uma mutação genética porque as 2 irmãs tiveram câncer de mama. Olha só. Nós solicitamos um teste genético, ela veio com um teste genético alterado, e essa paciente tem benefícios em fazer a terapia de substituição glandular. Com certeza. Foi a Inclusive, cirurgia que a Angelina fez, né? Foi a mesma Jolie, cirurgia, né? Que a Angelina Jolie realizou acho que é mais de 10 anos, né, Tamara? Pois meu Deus, já perdi a noção do tempo, mas faz tempo. Ela fez uma grande contribuição para a sociedade, porque o mundo inteiro ficou conhecendo essa cirurgia,
E para nós fica mais fácil hoje a gente falar de terapia de substituição glandular, porque senão os pacientes se assustavam. Nossa, você vai tirar minhas 2 mamas? Exatamente. E tem uma aplicabilidade pontual, mas que existe. Doutor, dentro desse assunto, né, quais são as principais doenças de mama? O que o senhor destacaria ainda? Os fibroadenomas, que são doenças benignas, a adenose, que é um adensamento glandular que muitas vezes confunde a paciente no toque, no autoexame. É claro que eu acho muito importante fazer o autoexame. Não tem dúvida nenhuma que o autoexame é importante. A mulher se conhecer. Mas e a sensibilidade de fazer? Porém, aí vem essa situação de informação. Porém, como é muito fácil você fazer confusão, também o ideal é que você tenha acesso aos exames de imagem, né? Mas nós também não podemos ser hipócritas e dizer que todo mundo tem acesso aos exames de imagem. Então não é verdade, gente. A gente tem uma grande parte da população que não tem acesso nem à consulta ginecológica. Sim, exato. Né? Então, assim, quando você chega numa consulta ginecológica e você ainda quer uma consulta mais especializada, que é a consulta com o mastologista, a própria cidade de Blumenau tem 4 ou 5 mastologistas, se não me falha a memória, né? Ledo engano, são 5 ou 6 no máximo. Então, assim, de verdade, é difícil você ter tantos profissionais ultra especializados para atender o paciente. Sim. Então, de verdade, a gente precisa ter hoje o autoexame também como uma ferramenta barata, de graça, para os pacientes fazerem 7 a 10 dias após o ciclo menstrual, no próprio banho, né? Passando o dedinho, pode passar o sabonete para deslizar mais facilmente sobre a pele, e a paciente vai se conhecendo. Puxa, isso está diferente. Procure o posto de saúde, procure a enfermeira do posto, procure o médico clínico do posto, ou se tiver atenção do ginecologista, melhor ainda, ou se puder passar na consulta do mastologista, claro, aí você está passando por um serviço terciário. Eu acho que isso é o mais importante. E claro, eu esqueci de falar sobre os cistos de mama, que também são acúmulos de líquido dentro dos ductos das pacientes, que estão relacionados também com o envelhecimento e também com alguma predominância de progesterona ou às vezes estrogênio, dependendo do paciente, que tem que ser avaliado com exames bioquímicos. Doutor, eu queria só para deixar isso registrado aqui, né? A partir de qual idade, então, a indicação da mulher fazer a mamografia? A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda 40 anos como a necessidade de fazer um exame de base. E, salvo situações específicas, em que o paciente tem uma sintomatologia ou que tem alguém na família com um alto risco de câncer de mama, nós podemos antecipar em 10 anos a utilização da mamografia. Mas o exame clínico, um exame de ultrassom, um exame de ressonância podem ser utilizados em pacientes que têm mamas mais jovens, mais densas. Certo. Mas a mamografia, eu só quero lembrar que ela ainda é um arsenal de diagnóstico muito, muito importante. Eu sei que o Sistema Único de Saúde tem mudado um pouco o entendimento da rotina, às vezes, de rastreamento, sobretudo após os 70 anos, não julgando que isso seja necessário, porque talvez isso não impactasse na morbi-letalidade, mas eu me sinto muito mal em não indicar uma mamografia com uma mulher de 78, 75, 80 anos, porque essas pacientes estão com uma expectativa de vida que é muito mais longeva do que a gente imagina. Hoje nós estamos mudando a qualidade de vida dessas pessoas. Tem pacientes hoje com 90 anos. Eu operei semana retrasada uma paciente com 88 com câncer de mama. Se eu não fizesse mamografia, como eu ia fazer o diagnóstico dessa paciente? E tem muitas senhorinhas assim dando um show, então, né? Até na sua clínica, doutora, eu estava esses dias lá esperando para ser atendida e encontrei uma senhorinha que ela, pelo que eu entendi, ela vai realmente com uma constância, ela é muito assim disciplinada, né? Quando ela falou a idade dela, eu falei, meu Deus, olha essa senhorinha vindo sozinha no médico, sabe, super... Aconteceu isso hoje. Meu 83 Deus, anos. uma saúde. Muito bem, lúcida, orientada. Exatamente. Nem óculos não usa. Eu digo, senhor, quero chegar assim, daí eu tenho que fazer a minha parte, né? Tem que fazer ginecologia regenerativa. Exatamente. Doutor Charles, que prazer te receber. Eu que agradeço. Realmente o senhor dá uma aula, tá? Muito obrigado. E a gente vê assim, na forma como o senhor fala, que é uma área que o senhor ama, né? Sou apaixonado.
E realmente é um impacto muito grande na nossa saúde. As mulheres têm que se conhecer mesmo, têm que buscar informação. E hoje tem muitas formas de buscar informação, mas também tem que saber buscar nas fontes corretas, né? Porque... É verdade. A gente às vezes dá um Google para tudo. Né? Exatamente. Tem que ter uma boa orientação. Você pode, às vezes, receber informações que estão desconectadas com a realidade ou com o tempo atual. Sim. Isso é muito importante. Perfeito. Doutor, algum recado final para as nossas mulheres que estão nos vendo? O recado para todas as mulheres é que vocês não deixem de se cuidar, não deixem de pensar no seu eu, porque é muito importante que vocês cuidem da sua família. As mulheres são muito cuidadoras, né? Cuidam de tudo, cuidam da família, do marido, das pessoas, mas em primeiro lugar, Tamara, a paciente tem que se cuidar, porque ela estando bem é que ela vai poder exercer esse papel que sempre exerceram ao longo da vida, né? Bem Serem excelentes cuidadoras de tudo que fazem, cuidando de nós, de homens, de crianças, enfim. Eu acho que é mais importante a pessoa primeiramente olhar para si, se cuidar e a partir daí poder cuidar dos outros. Perfeito. É aquela coisa, né? Bota sua máscara de oxigênio primeiro, depois no outro, né? Isso é o mesmo que acontece no avião. Doutor, Clínica Berger aqui em Blumenau, no Está em Office, né? Está em Office. E tem novidade vindo por aí? Eu vou dar um spoiler para vocês. A gente vai inaugurar um novo espaço, espero que já no próximo mês, chamaremos de Berger Íntima, que vai ser o espaço onde a gente vai estar dedicando a ginecologia regenerativa. Que maravilha. Né? Vamos ter as energias, tratamento de incontinência urinária com Incela, também a parte de preenchimentos vulvares, e também será um espaço da qual eu poder treinar outros colegas ginecologistas da região e até do Brasil, por que não? Que ótimo. Nesta área que está se desenvolvendo, é um embrião ainda dentro do cenário mundial, mas que eu tenho certeza que vai trazer muito benefício para a vida das mulheres. Que maravilha. E a gente com certeza vai ter mais informações aí ao longo dos próximos dias. Doutor, peço a Deus que continue te abençoando e te iluminando para que tu consigas seguir essa tua trajetória tão bonita e que realmente impacta na vida de muita gente, tá? Obrigada por ter vindo hoje aqui. Eu que agradeço. Gente, fechando por aqui então o nosso podcast Mulheres da PAN, adorei, poderia ficar com o doutor aqui muito mais tempo, mas o nosso tempo realmente esgotou, mas a gente vai convidar ele outras vezes, tá? Pode ter certeza, deixe seus comentários, o seu like nos ajuda muito, compartilhe com as suas amigas, com quem você puder, porque esse conteúdo merece chegar para mais pessoas. Um super beijo e até a próxima.